Eu surtei com esse livro. Oi galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual o Próximo. E no vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre Casa de Céu e Sopro. Que livro foi esse, gente? Esse é o segundo volume da série Cidade da Lua Crescente, com 922 páginas. E você lê e não vê que é isso tudo, gente. Bom, tem uma resenha aí no canal já do primeiro volume, eu vou deixar ou nos cards ou na descrição, que, gente, a história foi bem fechada, então eu não sabia muito bem o que esperar para esse segundo volume. E foi um surto atrás do outro. Esse livro ele já começou com dinâmicas, histórias e personagens novos. E de novo a gente tem aquela coisa, né, de apresentar os personagens e desenvolver a história do personagem, que atrasa um pouquinho no desenvolvimento da história. Mas, gente, não atrapalhou nem um pouquinho nos surtos. Bom, como é um segundo volume, é meio difícil falar da história sem dar spoilers. Mas eu vou tentar não dar spoiler aqui. E quando acontecer isso, eu vou avisar vocês. Na verdade, gente, só tem uma coisa que eu quero muito falar. Mas, tipo assim, é muito spoiler. Mas foi meu surto com esse livro. Eu falei assim, não acredito que ela fez isso. Como que ela vai desenvolver isso agora? E antes de continuarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos comentar um pouquinho sobre esse calhamaço aqui, né? Bom, eu adorei esse livro. 5 estrelas, favoritado. E, gente, uma coisa que é muito interessante de ver quando a gente acompanha, tipo, muitas séries de um mesmo autor é a evolução da escrita da pessoa. E, gente, depois que eu não terminei Trono de Vidro ainda, né? Tô lendo Torre do Alvorecer e falta... Eu esqueci o nome do último livro, mas beleza. Vocês já entenderam que faltam os 2 últimos livros. Mas o resto, ACOTAR e Cidade da Lua Crescente, eu li tudo. E, gente, o desenvolvimento dela como escritora é ultra visível nessa série aqui. Apesar de que, lembrando-se, mais 18, hein? Bom, e pra mim, esse foi o melhor escrito dela até hoje. Tá, ainda tem toda aquela característica da Sarah, né? De enrolar no desenvolvimento das histórias, enrolar no desenvolvimento dos personagens, onde às vezes não precisa de tanto, mas é visível o desenvolvimento dela. E apesar do livro focar muito ali na rotina do Hunt da Bryce, muito nas coisinhas pequenas ali no relacionamento deles, esse livro trata muito de questões políticas ali do local onde eles estão e de outros também. E, gente, que universo que essa mulher tá criando nessa história aqui. Nessa série aqui, os mistérios da trama, as tretas políticas e uma possível guerra ali me deixava presa. Eu queria saber o que ia acontecer. E mistérios envolvendo Danica, que tinha ido de vez no primeiro livro da série, volta a aparecer aqui. Você fica tentando pensar assim, igual a Bryce, né? Tipo, por que ela tava fazendo isso? Por que ela tava pesquisando sobre isso? Não, ela não fez isso. Essas perguntas ficavam atiçando o tempo inteiro. E aí, né, você fica assim, gente, que amizade era essa entre Bryce e Danica, que a Bryce contava tudo e a Danica contava nada, nada. Muitos mistérios, mesmo depois de muito tempo dela ter perdido a vida, ainda estavam acontecendo, ainda estavam aparecendo. E essa coisa que ela estava pesquisando, ou que ela tinha encontrado, é a chave de uma das grandes coisas ali no meio dessa revolução e dessas tretas políticas que estavam acontecendo entre Asteris, rebeldes e até os príncipes do inferno. E nossos protagonistas lá no meio que jogados assim, pra que lado eles vão. Um negócio que me colocou uma pulguinha atrás da orelha também foi sobre o conceito de parceria entre os férricos, porque, tipo assim, me foi apresentado, se eu não me engano, primeiro em Trono de Vidro. Ali
com o Rowan e a Eileen, não sei se foi pela primeira vez com eles, não tenho certeza, mas beleza. E depois que eu li a Kotar, eu achei que eu tinha entendido o conceito de parceria um pouquinho melhor, né? Mas aí, de repente, esse livro aqui faz um negócio ali com a parceria, que eu fiquei do tipo, oi? Ué, mas o que é a parceria mesmo, então? Entre quem? Como que isso é estabelecido? Uai. E aí, né? Agora eu acho que eu não entendi foi nada sobre a parceria, mas deixa quieto isso aí. Nesse livro vai desenvolver um pouquinho mais da história dos Asteres. E aí eu achei bastante interessante, porque ele meio que volta no tempo, contando o que aconteceu, como que eles chegaram no poder e como eles mantêm o poder. O que ficou bem bizarro, interessante, legal, tudo misturado ao mesmo tempo. E eu fiquei assim, gente, mais um surto, né, nesse livro. Ai, e outra coisa, outro surto. Tinha um lance de agentes infiltrados ali, né? E a gente tem uma agente, a Daybright, infiltrada lá no meio, vamos dizer que no meio dos Asteres ou de quem segue os Asteres. E, gente, quando eu descobri quem que era, eu fiquei, conta mais. E eu não queria parar de ler e eu devorei. Eu devorei esse livro. Gente, eu li 2 calhamaços em um mês desse tamanho ou maior. Eu falei assim, gente, essas histórias... As 2 histórias foram dela, gente. Ela tá melhorando e muito da escrita. Mas não vem ao caso agora. Mais um detalhezinho. Tinha muita reclamação nas histórias da Sarah que não tinha representatividade. E aqui a gente vê representatividade tanto LGBT quanto racial nos personagens principais, em gente poderosa ali. E eu achei isso bem desenvolvido e bem legal, bem interessante, né? Gente, agora vai ter um pequeno spoiler aqui. Aqui também tem uma parte interessante no meio da enrolação de toda a história, que a Bryce, ela tem que fazer alguns treinamentos ali para tentar desenvolver a si própria, porque depois que ela fez a descida, ela voltou com alguns poderes no final do último livro. E depois que ela volta com esses poderes, depois da descida, ela não sabe, ela não tem controle sobre aquilo. E aí um primo dela, que apareceu no início do livro com toda uma treta lá de eles serem prometidos um pro outro, numa treta política mesmo entre a família dos férricos lá, tanto desse primo quanto do pai dela, né, o rei Outonal, que ele não quer nada com ela, não tá usando esse casamento aí só pra ir lá na cidade pra investigar alguma coisa, que tá no meio de toda essa treta política aí. Rebeldes, Asteres, príncipes do inferno, etc. E eles soltos lá no meio, né? Detalhe. E aí, tipo, ele tá ajudando ela a treinar os poderes que ela adquiriu. E tem muita enrolação ali no meio. Tretas... gente... Então, em suma aí, é pra ela desenvolver a si própria pra poder conseguir usar seus poderes pra se defender e controlar a sua magia. E, gente, depois que no final do último livro lá, que a Bryce é assumida pelo rei, né, como filha dele, ela começa a usar esse status de princesa estrelada a favor dela, apesar de não gostar de ser reconhecida como uma princesa estrelada, porque ela não reconhecia o rei como o pai dela de forma nenhuma. Ela detestava, odiava o pai dela. E tem um pequeno momento ali que ela usa desse status pra ajudar uma amiga dela, mas de uma forma tão idiota, desculpa, ela foi idiota, que eu teria reagido da mesma forma que essa amiga dela, gente. Porque, gente, a menina tá lutando, ela quer ser reconhecida pelo esforço dela. A Bryce vai lá e faz o pessoal reconhecer a menina por causa do status de princesa estrelada dela. Vou dar uns tapas na cara dessa mulher. Mas beleza. Que também tem revelações sobre a Danica que não é só sobre as pesquisas dela, é sobre uma parceria dela que eu fiquei tipo assim, como que a Danica descobre isso e não conta pra sua melhor amiga? Será que Bryce era a melhor amiga dela mesmo? Ah, e detalhe, gente, aqui tem gatilhos de abuso sexual. E, diferentemente do primeiro livro, que deixa muito pouca coisa aberta para esse segundo livro. Bom, pelo menos eu achei que a história foi bem finalizada do primeiro livro. E
se fosse um livro único, não teria tido problema. Por mim, a história tinha finalizado, né? Esse daqui deixou uma bomba muito doida, sei lá. Uma bomba que a gente tá, tipo... Bom, pelo menos eu, né? Tô louca, surtando pro terceiro livro. Gente, existe o multiverso nos livros de Sarah J. Maas. Spoiler. Os personagens de ACOTAR aparecem no final deste livro como se fossem a esperança da Bryce em salvar o mundo dela. E, gente, eu fiquei tipo assim, ao mesmo tempo que parecia simplesmente só uma viagem pra Pritchard, que a Bryce fez no final do livro, também parecia uma viagem no tempo. Eu fiquei na dúvida se não foi viagem no tempo ou não, mas eu acho que foi também, viu? Mas aguardando o próximo livro. Bom, e eu acho assim, que eu falei geral dos meus surtos aqui, do meu último surto aqui, gente do céu. Porque, tipo assim, gente, quando Cassian aparece no final desse livro e leva ela até o Rhys e os outros, eu fiquei assim, mentira. Não, cara, só de falar eu tô arrepiando. Eu quero ver o que vai acontecer no terceiro livro. Gente, cadê esse livro, né? E então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!